prece de pai é que meus filhos sejam felizes. Minha prece de mãe é que meus filhos vivam em paz. Que eles achem os seus caminhos, amem e sejam amados, sejam iluminados. Nossa prece de filhos é prece de quem agradece. Nossa prece é de filhos que sentem orgulho dos pais. Eles trilham os seus caminhos, louvam e sejam louvados, sejam recompensados. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias. Irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Essa semana nós estamos então refletindo a Semana da Família, proposta pela CNBB. Uma proposta que nasce do coração de Deus, porque assim nós precisamos dar espaço e sobretudo valorizar nessas nossas vivências contemporâneas e dar espaço justamente para este lugar onde nós somos formados, que são as nossas famílias. Somos constituídos por Deus para morar em um seio familiar e por meio dele somos também formados e inseridos neste mundo com todas as suas alegrias e tristezas, com todos os seus desafios. Mas Deus nos afirma que é bom ser família. Por isso a CNBB nos propõe que do último domingo até então hoje, sábado, nós todos celebrássemos então a sua misericórdia por meio da oração, a oração pelas famílias. Um pouco tanto quanto diferente dos anos anteriores, que estávamos acostumados com inúmeras ações, com muitas atividades presenciais. Neste ano nós tivemos o desafio de ter que realizar tudo isso virtualmente, ou de fato vivendo genuinamente aquilo que é o convite da oração pelas famílias. Ou seja, estamos em nossas casas, lugar de oração, para que a palavra de Deus possa penetrar em nosso ser e também nas pessoas que conosco vivem, conosco moram, nos ajudando a superar as dificuldades, até mesmo aqueles desafios mais difíceis que nós temos de evangelizar em casa, porque nós devemos ser os primeiros testemunhos do Evangelho nas nossas realidades. E às vezes dentro da família é um dos lugares onde nós mais encontramos dificuldade, mas também é na família que nós nos realizamos. É também pela família que nós encontramos alegria e motivo, descanso, para que nós consigamos enfrentar a labuta diária. Deus, pela sua infinita misericórdia, quis ter então assim uma família, tendo Jesus Cristo como filho de Maria e de São José. Que por meio, inspirados pela Sagrada Família de Nazaré, nós possamos então meditar aquilo que foi o convite para a oração durante esta semana, no livro de Josué, no versículo 15. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Que está no livro de Josué, no capítulo 24, o versículo 15, que foi a iluminação bíblica sugerida para que nós pudéssemos rezar então esta semana. Nós temos inúmeros propósitos, nós sonhamos, temos desejos, e às vezes os desejos de Deus não acontecem como os nossos, né? Este momento, por exemplo, ele aconteceria de um outro modo, mas por inúmeros fatores nós não conseguimos prepará-lo para o dia que ele deveria acontecer. Mas com certeza tudo há um propósito, e por este propósito todos nós renovamos a nossa aliança com Deus, assim como Josué fez neste livro, nesta narrativa que nós ouviremos. É um pouco extenso o capítulo 24, onde nós destacamos o versículo 15,
mas é bem necessário para que nós compreendamos por que, então, nós dizemos, quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Para que não seja apenas mais um versículo bíblico em que nós repetimos, sem entender um pouco o contexto, como ele pode ser vivido, então, em nossa vida. Peçamos ao Senhor que a sua graça permaneça conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que então a graça de Deus e o amor dele possa permanecer contigo, e com tua família todos os dias. Na sua casa, se você for possível meditar neste pequeno momento a palavra de Deus, seria muito importante que você pegasse a Bíblia. Caso contrário, aonde você estiver, depois prepare então um momento de oração e reflita junto com a sua família, se possível, este versículo, este livro que nós iremos ler. Nós vamos falar do último livro de Josué, já encerrando este livro então, em que o povo vê uma grande promessa, este Deus que cumpre esta promessa e espera a fidelidade do povo, a integridade deste povo, que corresponda a ele. E aí, por diversos relatos, nós veremos que Josué, tendo sido então descendente de Moisés, e ter precedido Moisés, ele traz então o povo de Israel a uma nova realidade, a terra prometida por Deus. E por viver nesta nova realidade, o convite é que se afaste dos deuses e se volte a um único Deus, ao Deus de amor, ao Deus de misericórdia. E então nós leremos a partir de agora e vamos fazer uma pequena reflexão, trazendo deste contexto todo orante, para que a palavra de Deus possa ser luz nos nossos caminhos, lâmpada para nossos pés, e que nós tenhamos a verdade, para que a verdade nos liberte e nós consigamos a cada dia, pela alegria, pela força da oração, pela força do perdão, vivermos nossas famílias como verdadeiras casas de oração, assim como a Sagrada Família de Nazaré. Leitura do livro de Josué. Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou os anciãos, os chefes, os juízes e os intendentes, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, vossos pais, Taré, pai de Abraão e de Nacor, arbitraram outrora do outro lado do rio Eufrates e serviram a outros deuses. Mas eu tirei Abraão, vosso pai, do outro lado do rio Eufrates e o conduzi através de toda a terra de Canaã e multipliquei sua descendência. Dei-lhe Isaque, a qual dei Jacó e Esaú. Esaú dei propriedade à montanha de Seir, ao passo que Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Depois enviei Moisés e Arão, e castiguei o Egito com sinais que realizei em seu meio, e depois disso tirei-vos de lá. Fiz então vossos pais saírem do Egito, e então chegastes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e cavaleiros até o mar vermelho. Vossos pais clamaram então ao Senhor, e ele colocou trevas entre vós. E os egípcios fez o mar se voltarem contra estes, de modo que os recobriu. Vossos olhos viram todas as coisas que eu fiz no Egito. Habitastes durante muito tempo no deserto. Então eu vos introduzi na terra dos amorreus, que habitavam do outro lado do Jordão. E quando combateram contra vós, eu os entreguei em vossas mãos. Ocupastes sua terra, enquanto eu os exterminei diante de vós. Balaque, filho de Sefor, rei de Moabe, levantou-se para combater contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Eu, porém, não quis ouvir Balaão. Ele teve de pronunciar bênçãos, e eu vos livrei das mãos dos inimigos. Atravessastes o Jordão e chegastes a Jericó. Mas os senhores de Jericó combateram contra vós, como também os amorreus, os fereus, os cananeus, os heteus e os jebuseus, e os heveus e os jebuseus. Eu, porém, entreguei-os em vossas mãos. Enviei diante de vós vespões, que o expulsaram diante de vós os dois reis dos amorreus, e isso com tua espada nem arco. Eu vos dei uma terra que não lavrastes, cidade que não edificastes.
e nas quais habitais vinhas e olivais que não plantastes, mas de cujos frutos comeis. Agora, pois, temi ao Senhor, e servi-o com um coração íntegro e sincero. Lançai fora os deuses a quem vossos pais serviram do outro lado do rio Eufrates, e no Egito, e servi ao Senhor. Contudo, vos desagrada servir ao Senhor. Escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses a quem vossos pais serviram do outro lado do rio, ou dos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. O povo respondeu: longe de nós abandonarmos o Senhor, a quem para servir outros deuses estranhos. Pois o Senhor nosso Deus foi quem nos tirou, a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele quem realizou estes grandes sinais diante de nossos olhos e nos guardou por todos os caminhos por onde peregrinamos, e no meio de todos os povos pelos quais passamos. O Senhor expulsou diante de todas as nações, especialmente os amorreus, que habitavam na terra em que entramos. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podeis servir ao Senhor, pois Ele é um Deus santo, um Deus zeloso, que não suportará vossas transgressões e pecados. Se abandonardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, Ele se voltará contra vós e vos trará mal até vos aniquilar, depois de vos ter tratado tão bem. O povo, porém, respondeu a Josué: não, é ao Senhor quem serviremos. Então Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para servi-los. Eles responderam: sim, somos testemunhas. Sendo assim, Josué disse: tirai do meio de vós os deuses estranhos e inclinai os vossos corações para o Senhor, Deus de Israel. O povo disse a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos sua voz. Naquele dia, Josué fez uma aliança para com o povo e lhe propôs em Siquém preceitos e normas. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. A seguir, tomou uma grande pedra e ergueu-a ali debaixo do carvalho do santuário do Senhor. Então Josué disse a todo o povo: esta pedra servirá de testemunha contra nós, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos falou, e ela será testemunha contra vós, para que depois não renegueis o nosso Deus. Em seguida, Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós vemos então, nestes dois últimos capítulos do livro de Josué, então já com uma idade um pouco mais avançada, mas ainda havendo muito a se realizar pelo povo naquela terra prometida, ele então se prepara para fazer a transição da sua liderança, assim como Moisés fez em relação a Josué. No capítulo 23, nós temos o discurso da despedida de Josué. Ele faz um pouco do resgate histórico de como eles chegaram até aquela terra. E aí, por fim, ele faz no capítulo 24, ele renova a aliança em Siquém. Ele realiza então a celebração da aliança em Siquém. Quer dizer então que Josué fez uma aliança com Deus e o povo? Não, Josué não é a nova aliança. A aliança realizada primeira foi com Deus em Abraão, como nós vemos no livro do Gênesis. Mas, por várias vezes, Deus enviou profetas e pessoas pelos quais o povo teve a oportunidade de reafirmar a sua fidelidade e a sua integridade. Povo também pelo qual Deus, amando tanto todas nós, também amando o povo antigo de Israel, Ele permitiu para que em vários momentos o povo retornasse àquela fé ou até mesmo reiniciasse o caminho voltado para Ele. Para que abandonasse, como nós vemos um pouco, no versículo do livro 24, ele faz um pouco dizendo sobre isso, para que abandone os deuses antigos. Nós sabemos que estes deuses podem representar
as várias frentes ou os vários projetos que nós temos, que nós colocamos no lugar de Deus. Então, Deus, por meio disso, nos permite renovar a aliança em momentos importantes da história, para que nós, povo de Deus, ou então aqui na época o povo de Israel, conseguisse retornar o coração para o povo, então, para o coração de Deus. Ouvindo tudo isso, o que nos traz, o que nós podemos guardar como chave para a nossa Semana da Oração das Famílias? Como nós dissemos, diferente, mas não menos especial, ou talvez até mais especial, porque nós agora podemos realizar esta semana dentro da nossa própria casa, com as pessoas que nós convivemos. Guardemos então, Deus é um Deus de promessa, um Deus que promete, que diz, que faz propostas e que espera uma resposta de todos nós. Se essa resposta for verdadeira e de fato ela representar aquilo que nós queremos, de fato demonstrar uma conversão nossa, uma conversão que é diária, Deus então cumpre com o prometido. Deus permanece sempre fiel. Contudo, nós como filhos somos pessoas que por vezes não cumprimos com aquilo que nós prometemos. Por ora nós dizemos que vamos realizar algo e fazemos o contrário. Por ora nós vamos dizer que não fazemos e realizamos ainda assim o contrário. Deus promete e realiza. Nós, seus filhos, por vezes, nós não permanecemos íntegros e fiéis à proposta de Deus. E é sobre isso que o capítulo 24 vem dizer. Josué era pai de família. Sendo pai de família, ele era considerado então o líder daquela família, pelo contexto histórico, né? A constituição da família. Josué, além de ser o líder do povo, das tribos de Israel, ele então também é líder da sua própria família. Por isso, ele expressa no versículo 15 do capítulo 24, né? Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Após ele dizer deste relato histórico de que tirou o povo de um lado do rio Eufrates, trouxe para mais próximo de Deus, né? Realizou maravilhas na vida daquele povo, tudo isto para que o povo conseguisse enxergar Deus como um Deus de amor que quer estar perto de cada um de nós. E aí, pelo povo, ele diz assim no versículo 14, e que nós podemos destacar que vai ilustrar isso que eu acabei de dizer. Agora, pois, temei ao Senhor e servi de coração íntegro e sincero. Lançai fora os deuses a quem vossos pais serviram do outro lado do rio Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Ou seja, o convite é: abandonemo-nos no colo de Deus. Deixemos que os deuses ou as realidades que preenchem o lugar de Deus em nossa vida fiquem em segundo plano. Ou, na verdade, abandonemos, como bem expressa a palavra de Deus neste versículo. Abandonemos os deuses e servir ao Senhor com alegria. Então Josué, ao exclamar assim: eu e minha família serviremos ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Dependerá um pouco da tradução que nós temos utilizado. Isso expressa, então, de que Josué, além de consagrar e de renovar a vida dele como serviço ao Senhor, ele também consagra a vida dos seus descendentes, aqueles que fazem parte da sua realidade. Assim como na realidade também de Moisés, em que todo o povo descendente de Moisés e de Abraão, né, foram abençoados por Deus, também Josué assim desejava que a sua família fosse. Aí eu poderia pensar assim, mas por que em Siquém? Siquém era o lugar onde Deus havia prometido a Abraão e seus descendentes ocupariam, né, a terra prometida. Então, seria um lugar ideal para que Josué, estando lá, renovasse então a aliança de Deus, do povo com Deus, para que assim então ficasse expressado de que Deus nos ama, Deus promete e Deus realiza em nossa vida. E aí ficando então para todos nós este convite para que nós sejamos íntegros e fiéis ao Senhor, para que ao proclamarmos como Deus sendo o Senhor de nossas vidas, nós de fato assim, acreditando, nós também consigamos consagrar a vida de nossa família. Mas esta consagração parte também de um desejo sincero de conversão de cada membro de nossa família, para que a nossa oração possa alcançar também não só aqueles que acreditam no mesmo Deus que nós professamos, mas também possa
alcançar a salvação a todos, assim como Jesus tornou-se para cada um de nós a nova aliança. Aí neste contexto nós podemos entender que Jesus então é a nova aliança. Josué não realiza uma nova aliança, ele simplesmente renova a aliança já firmada, como nós vimos no livro de Gênesis. Jesus então torna-se a nova aliança. E aí Jesus vem exclamar para todos nós em vários momentos do Evangelho: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Este é o convite. Esta é a proposta. Deus propõe e espera uma resposta de nós. Amemos-nos uns aos outros, assim como o próprio Deus nos amou enviando o seu Filho. Ou seja, Deus que mais uma vez cumpre a sua promessa. Como também no livro de Josué, Deus promete uma terra, Deus tira o povo da escravidão daqueles deuses, dos ídolos, e o traz para mais próximo. Mas também, como nós vemos no finalzinho do livro, do relato aqui, Josué chega a advertir de que esta consagração era algo sério, que esta renovação exigia uma entrega maior. Então o povo torna a exclamar novamente: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos sua voz. Fique o convite para cada um de nós e para as nossas famílias, para que, inspirados pela família de Nazaré, assim como Maria obedeceu à voz do anjo, que então era o anunciador de Deus, nós consigamos também dizer que vamos servir a este mesmo Deus de coração sincero. Meu irmão, minha irmã, que vivendo esta semana, esses tempos de pandemia, consigamos juntos, pela força da fé, da oração e da alegria, superar os momentos de dificuldade e de divisão que por muitas vezes permeiam as nossas famílias. Peçamos ao Senhor que abençoe as nossas famílias, dê aos pais, cada membro, aos filhos, que nós sejamos iluminados por esta palavra e tocados pelo seu coração. Que a misericórdia de Deus possa permanecer com todos nós, com a sua família, e que juntos nós consigamos vencer este momento, sempre lembrando de que Deus é um Deus de promessa, que cumpre e é fiel. Sejamos também, este é o convite, fiel ao coração de Deus. Sejamos fiéis àquilo que Deus nos promete. E assim, sendo fiel ao que Deus nos promete, nós também temos o convite de ser fiel e amar aqueles que estão próximos de nós, ainda que difícil. Ainda que nós tenhamos que, todas as vezes, renovar a nossa aliança com Deus. Peçamos ao Senhor, a Sagrada Família de Nazaré, que assim possa permanecer conosco, sendo exemplo de fidelidade e de entrega. E que a paz de Deus conosco possa sempre estar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, permaneçamos em paz e que a palavra de Deus possamos sempre ter em nossos pés para nos iluminar este caminho. E que nós juntos possamos sempre dizer, como comunidade cristã: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Um grande abraço, Deus nos abençoe.